Amém. Vamos ao Senhor em oração. Rebeca, pode fazer essa primeira oração? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, neste momento. Primeiramente, para engrandecer o Teu nome, Senhor, te agradeço por todos que chegaram aqui em segurança. Peço por aqueles que estão para chegar também, Senhor, que o Senhor venha estar cuidando deles no caminho. Peço, Senhor, que esse culto seja guiado pelo Senhor, que seja um cheiro suave a Ti, Senhor. Que as nossas canções, nossas orações alcancem a Ti, Senhor, gemidos inexprimíveis, Senhor. Eu Te agradeço muito, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa semana tive algumas reflexões, algumas delas que colocam a gente no nosso devido lugar. Umas palmadas assim que a gente toma para aprender que nós não devemos colocar a culpa dos nossos erros no diabo, no pastor, no amigo, no pai, na família. Os nossos erros são nossos, escolhas que fazemos. E surgiu uma questão de que o autor do pecado seria o diabo. Lá no Éden, quando o homem caiu, a natureza humana se corrompeu pelo pecado, que a culpa foi sempre sendo jogada de um para o outro. Deus perguntou para Adão: o que vocês fizeram? A mulher que tu me deste me deu o fruto proibido. A mulher, o que vocês fizeram? A serpente, Senhor, me enganou. Deus deu os seus decretos, fez a manifestação do seu poder. Por causa do pecado, da mácula do pecado, eles tiveram que ser tirados do Éden. E nessa a gente pergunta, essa jogada de culpa um para os outros, quem é culpado do seu pecado? Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio, morreu, tomou chicotada, foi coroado com uma coroa de espinhos por causa do pecado do seu colega, por causa do pecado do diabo. Deus, quando veio e se ofereceu como tributo perfeito a Deus, ele veio como o teu substituto individual. A salvação, meus irmãos, ao contrário do que foi pensado ao longo dos séculos e dos séculos que fazemos teologia, ela não é uma salvação coletiva. Você não é salvo porque é pertencente ao povo, à etnia de Israel. Você não é salvo porque a placa da tua igreja é a placa correta. Você não é salvo porque você frequenta, é membro e tem assiduidade dentro da igreja física. Você não foi salvo por nada disso. Você foi salvo porque Jesus morreu na cruz pelo teu pecado. Não há outro caminho que nos ligue a Deus a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E assim nós podemos nos deparar com outra dúvida: se Deus sabia de antemão que o mundo seria pecador, que os homens seriam pecadores, por que Deus resolveu começar a criação? Isso faria com que a criação fosse o plano A, o homem viveria em unidade com Deus, mas ele se perdeu no meio do caminho, então Deus mandou o seu plano B, Jesus Cristo, é isso?
forma alguma. Jesus Cristo é o plano A. Sabe por que nós estamos aqui, por que nós caímos e por que nós fomos redimidos? Para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Deus é o perfeito autor do maior romance, vamos colocar no estilo literário, do maior romance da história do universo. Deus fez, Deus mantém, Deus é o autor e é o consumador do universo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Efésios 2:10 é dito: pois somos feitura sua, somos poema seu, somos a obra de suas mãos. Toda a história da criação, ela tem significado, porque Jesus Cristo morreu, mas não só morreu, ressuscitou. Ressuscitando, foi assunto aos céus e reina. E nós estamos aqui para compartilhar essa boa notícia, esse evangelho, essa boa nova do reino de Deus, que já está presente, mas que nós temos a missão de lotar o céu, trazendo mais pessoas a Cristo, levando da sua palavra para que o Espírito Santo possa mudar, transformar vidas e salvar almas que estão perdidas nesse mundo corrompido. Vamos cantar ao Senhor, que é o autor da nossa fé, e agradecer porque nós somos salvos, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro puro de Deus. Queria tanto ouvir o meu Senhor dizer:
Dizem que estudo afeta sua relação com Deus de forma que ela fica cada vez mais fria, né? Ouvimos isso lá no seminário, ouvimos isso em diversos meios, né? Já que a história da humanidade ela passou de ser uma história guiada pela teologia ou por poderes de pessoas que se diziam inspiradas por Deus, e passamos para um racionalismo, né? Passamos por uma fase racional da história do mundo. Positivismo é um braço disso, que todas as respostas seriam alcançadas porque a história está sempre se movendo para frente, né? Então, através da ciência, do conhecimento científico, nós chegaríamos ao paraíso, né? Ao paraíso científico, ao paraíso onde não seriam necessárias mais guerras, mais fomes. E o desenrolar disso foram as guerras mundiais, a primeira, a segunda, que foi a mais brutal, e não estamos muito longe de uma terceira, que será brutalmente gigantesca. Mas isso não quer dizer que o conhecimento, tanto de Deus quanto da natureza, o conhecimento da física, o conhecimento da biologia, o conhecimento químico, que isso te aponta que isso te afasta de Deus. Muito pelo contrário. É tão bom ver a mão de Deus agindo graciosamente em detalhes tão pequenos que nós temos no corpo, em detalhes tão pequenos que nós percebemos com a nossa audição. Por exemplo, a maior consonância que nós podemos ter na música, a maior dissonância que nós podemos ter na música, é quanto mais próxima da afinação correta você tiver, mas não chega no ponto correto, quanto mais perto de dó você tiver, mas não tiver num dó certinho, aquilo ali te incomoda de um jeito. Muitos aqui falam que eu não tenho um diapasão, né? Mas meu diapasão é a cabeça da Rebeca aqui. Que ela ouve uma desafinação, ela já vira a cabeça aqui, daí eu sei, tenho que afinar, né? Então vamos lá afinar. Mínimos detalhes alteram e são perceptíveis através de estudo e coisas assim. Mas vamos para outra área. Na educação física, em aula de anatomia, nós vemos um fêmur, nós achamos, fêmur é um osso. Mas nesse osso, ele tem um mecanismo para que ele possa girar com perfeição. Nós temos pequenas ranhuras, pequenos relevos, quase que imperceptíveis, que se você passar o dedo ali no fêmur, você consegue ver, nossa, tem alguma coisa aqui. Naquele relevo tão pequeno que passaria desapercebido, o músculo ele é perfeitamente encaixado ali. E você tem isso em todos os ossos, esses detalhes pequenos que mostram como que a obra de Deus foi cuidadosa e detalhada, como a criação foi cuidadosa e tão precisa. O valor de um relógio, eu estava com um hiperfoco em relógio esses dias. Quanto mais preciso for o mecanismo de relógio, mais valioso ele é, maior a complexidade. As peças elas são menores e são detalhadas e demoram meses para serem produzidas, uma unidade, porque ele é um produto artesanal, ele é um produto que tem que ser visto nos mínimos detalhes para que ele funcione como um relógio suíço, de forma fina. Quão maior não é o Senhor que faz com que mecanismos tão pequenos como uma bomba de sódio e potássio que nós temos no corpo, importantíssimos para a troca de energia, preciosíssimo. A diferença de densidade entre o gás oxigênio e o gás carbônico ela é tão insignificante
mas ela é precisa, porque sem ela não haveria troca gasosa e não conseguiríamos respirar, seríamos sufocados. Detalhes, coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes para nossa mente, na questão de tamanho, de proporcionalidade, mas isso faz toda a diferença. Com isso eu não quero dizer que Deus é um relojoeiro perfeito, que fez o universo e o deixou funcionando sozinho. Milagres são a quebra das leis de Deus feitas por Ele mesmo. O universo funciona com regras, mas quando Deus resolve intervir misericordiosamente, isso nós podemos chamar de milagre. O machado pode flutuar? Não, mas Deus fez o machado flutuar. O tempo pode parar? Não. Mas Deus faz o impossível ser possível, porque Ele é todo poderoso. Pode o Israel sujo, manchado pelo pecado, ser salvo? Pode, pelo sangue do Cordeiro. Deus se preocupou com tudo, e nos oferece salvação, e afirma que a tua vida ela é mais importante do que todas essas coisas, todo o universo. Deus prefere a tua alma, a tua vida, a tua entrega a Jesus Cristo. E é por isso que nós damos tanto valor à sua vida, à vida humana, porque o Criador tem esse amor por você, tem esse amor pela criança que será gestada e que crescerá, que será a alegria do seu pai e da sua mãe, porque o Senhor se importa com a tua vida, com a vida do seu irmão, com a vida da sua família, com todos, e Ele quer que todos se salvem, todos creiam que Jesus Cristo, todos recebam a graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Transformar meu ser no
Bondoso Deus, estamos diante do Teu trono de graça, pedindo, Senhor, que os olhos do nosso coração sejam abertos para entender, Senhor, os mistérios da Tua vontade, Senhor, para entender a mensagem dessa noite, para entendermos, Pai, cada dia mais, Senhor, conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais da Tua verdade, Pai, conhecer mais da Tua vontade. Pai, nós rogamos o Teu Santo Espírito para que nos auxilie nesse momento, Senhor, em que a mensagem será transmitida. Senhor, usa e unja o Teu servo, Senhor, para que seja ouvida a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, oro, agradeço, Senhor, por tudo, mas peço que a nossa mente, Senhor, não se distraia, que não haja nada, Senhor, que nos tire do foco que é a cruz, Senhor. Que o Teu Espírito nos abençoe nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. E nós vamos ler alguns versículos, mas mantenha aberta a sua Bíblia em Atos, que nós vamos ler alguns versículos no capítulo 18 e 19. Mas, para começarmos, vamos ler o capítulo 19, a partir do versículo 13. Atos 19, 13. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor, que diz assim. Todos encontraram? Amém? Certinho? Então, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos a direção do Senhor agora, para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra e aplicarmos na nossa realidade, ó Deus. Nós te pedimos isso. Opera, derrama da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua unção, ó Deus, tanto para falar quanto para ouvir a Tua palavra. Te pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando sobre o Evangelho e como o Evangelho de Jesus chegou na cidade de Éfeso, né? Porque era um grande desafio o Evangelho chegar naquela cidade, na cidade de Éfeso, porque era uma cidade extremamente idólatra, uma cidade complicada. Era uma cidade onde eles acreditavam que tinha caído do céu a imagem de Diana, a deusa, né? Em algumas Bíblias está outro nome, não? Artemis, é a mesma deusa, né? Que tinha caído então aquela imagem, e a cidade de, se nós formos ler, vamos ler no versículo 27 do 19, olha só como que era a cidade de Éfeso. Quando eles começam a discutir, o Evangelho estava transformando aquela cidade, então no 27 diz assim: não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana
seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, lá era o lugar do grande templo da grande deusa, a deusa Diana, né? E depois que foi dito isso, olha o versículo 28. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios. Vamos ler ainda no versículo 34, né? Diz assim, ó: mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Imagine aquele povo na defesa que começaram a fazer da sua fé na deusa Diana. Por quase 2 horas, aquela multidão gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, porque eles tinham algumas crenças. Vamos ler ali no 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então eles acreditavam que aquela imagem tinha descido de Júpiter e estava então aos cuidados deles. E eles ganhavam muito dinheiro fazendo nichos. Os irmãos sabem o que são os nichos? São pequenas obrinhas de arte, assim, esculturazinhas, nichozinhos. Está no versículo 24, vamos ler lá, diz assim: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, né? Então havia lá um comércio religioso tremendo, adoração à deusa Diana dos Efésios, e havia aquele frenesi a ponto deles conseguirem ficar 2 horas quase em seguida saudando a essa deusa, que eles acreditavam que a imagem dela tinha caído de Júpiter e estava agora na cidade. Eram feitos aqueles nichos para que o povo comprasse, era de prata, né? Levasse para casa para aquela grande adoração. É interessante nós resgatarmos a história, porque aonde que foi o segundo concílio da igreja cristã? Os irmãos sabem? Foi na cidade de Éfeso. E foi lá em Éfeso que houve um grande debate nesse concílio. Isso muito tempo depois, né, quando a igreja já estava estabelecida. O grande debate, o que teve nesse concílio, é que foi debatida a questão de Maria, mãe de Deus, né? Lembram que na reza diz lá: Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Então, tem um nome grego até para isso, você lembra, Zé? Teotocos ou Cristotocos? Teotocos significa teo, foi parido, né? Isto é, Deus foi parido por Maria. Então a ideia do Teotocos, e a outra ideia é Cristotocos também, né? Mas houve uma grande discussão naquela época no concílio, e essa ideia foi germinando a partir de Éfeso, que era uma cidade idólatra e que tinha uma deusa e que construíam nichos pequenos para adoração. Então existe toda uma história que depois é incorporada pela igreja cristã, e mais tarde eles batem o martelo: Maria é a mãe de Deus, né? E nós sabemos que isso tem a procedência pagã desse período onde houve essa grande discussão, justamente no concílio de Éfeso. Mas antes desse concílio de Éfeso, quando a cidade de Éfeso estava sendo evangelizada, nós temos uma
cronologia, é sobre isso que eu quero falar. A cronologia do Evangelho chegando na cidade de Éfeso. E antes de chegar algum cristão na cidade de Éfeso para pregar naquela cidade, havia em Éfeso um movimento judaico muito grande, uma sinagoga muito grande, aonde, por ser uma cidade profundamente voltada para o paganismo e para artes mágicas e feitiçarias e bruxaria, havia também a manifestação contínua de demônios, né? De possessão demoníaca. Mas o Evangelho não tinha chegado lá ainda para resolver essa questão. Então, os que estavam lá para tentar resolver essa questão eram os exorcistas. Os irmãos sabem o que é exorcista, né? Todos que assistiram aquele filme. Eram os exorcistas judeus ambulantes. Que coisa, né? Já pensou? Eu já vi vendedor ambulante, né? Eu mesmo já fui. E agora exorcista ambulante lá na cidade. E porque a questão do exorcismo, da expulsão de demônios, ela é bem antiga. Jesus um dia, quando ele expulsou um demônio e os religiosos disseram: você expulsa demônios por Beelzebu? Jesus respondeu, disse assim: se eu expulso por Beelzebu, por quem expulsam os seus filhos? Então já havia a prática da expulsão de demônios. E antigamente, antes de Jesus, como que era lidada essa situação? Porque nós imaginamos que só tinha pessoas endemoniadas na época de Jesus, mas em toda a história sempre teve. E os endemoniados, eles eram tratados da seguinte forma: os exorcistas daquela época levavam um tempo enorme para tentar amansar o endemoniado, né? Então, eles faziam aquelas práticas de exorcismo, dando um chazinho, né? Calmante, né? Tentando conversar e apaziguar, tentando fazer uma espécie de terapia, dando alguma medicação da época que fosse calmante, né? Hoje em dia, como que seria? Seria a tarja preta, né? Isto é, se houvesse essa ideia do exorcista ambulante que ia até determinado lugar para resolver a situação, levaria um remédio de tarja preta, a pessoa acalmava, ia dormir, né? No outro dia acordava mais calminho. Mas naquela época, o que eles faziam? Eles, muitas vezes, quando não conseguiam resolver a situação, eles colocavam a pessoa isolada, fora da cidade, né? Muitas vezes marcadas, não com pulseirinhas ou com colarzinho, mas com sino, que chacoalhava, indicando a periculosidade daquele indivíduo, né, que estava fora de si. Eram chamados lunáticos, loucos, doidos, porque, na verdade, eles não faziam muita diferenciação quando uma pessoa tinha problemas mentais e a pessoa que estava endemoniada. Tem um filósofo chamado Michel Foucault, que ele fez um levantamento histórico das pessoas loucas, né, da antiguidade, e ele diz o seguinte, que eles eram considerados, na antiguidade, eram isolados, eram considerados sábios. E as pessoas iam até esses indivíduos para pedir conselho, para dizer o que eles deviam fazer, para tentar descobrir algo sobre o futuro. E, segundo Michel Foucault, somente na modernidade é que eles foram declarados loucos mesmos e isolados e colocados em sanatórios, em manicômios, né? Mas, na época aqui de Éfeso, ainda eram esses exorcistas que tentavam resolver as coisas sem Jesus. Eles eram judeus ambulantes, exorcistas judeus ambulantes ligados à sinagoga, né? Esses dias eu ouvi um podcast onde havia um padre que estava falando como é que ele expulsava demônio, né? Daí ele falou o seguinte: olha, às vezes o demônio para sair leva meses e meses. Teve um caso que levou 2 anos para eu conseguir
expulsar um demônio, porque eu ia lá toda semana e tentava, né? E daí ele disse, agora nós temos na nossa igreja o exorcista oficial da região, que quando tem um caso de pessoa endemoniada, ele é chamado para ir até lá, e daí ele leva água benta, ele leva crucifixo, e daí ele tenta resolver o problema. Então, naquela época, antes do evangelho chegar em Éfeso, essas questões eram tratadas assim. Até por isso que houve um impacto muito grande, porque quando eles viram Paulo chegando na cidade, e a pessoa endemoniada vinha, e Paulo falava, sai, em nome de Jesus, estava resolvido. E Paulo pregava lá para o indivíduo que estava lúcido, o indivíduo se vestia, se arrumava, ia para casa, beijava a mulher, os filhos, e passava a viver uma vida com Jesus. Os exorcistas ambulantes pensaram, olha, assim é fácil, né? Tanto que eles começaram a quê? A imitar o apóstolo Paulo. Então, na cronologia do evangelho chegando a essa cidade de Éfeso, nós vamos ver que primeiro Deus manda, e olha que a situação era complicada, né? Vocês que são missionários, imagine chegar numa cidade idólatra, que adoram uma deusa, que tem um baita de um templo, onde faz um comércio danado de tudo quanto é nicho, em adoração a deusa, que eles acham que caiu de Júpiter, e vocês estão lá para pregar o evangelho, né? Deus manda lá. Olha que coisa. Isso aconteceu na cidade de Éfeso. E na cronologia do evangelho, chegando na cidade, os primeiros que foram enviados para lá foi um casal, né? Vamos ler no capítulo 18, no versículo 1. Vamos começar do começo, tá? Diz assim, ó, 18:1 de Atos. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham o mesmo ofício. Então, esse casal, Áquila e Priscila, estavam morando em Corinto, e Paulo foi para Corinto, e acabou que eles se juntaram lá, e quando Paulo ficou em Corinto, ele pregou o evangelho em Corinto, vamos ver no versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então imagine, Paulo pregando 1 ano e meio a palavra de Deus, e o Áquila e a Priscila moram com Paulo, e Paulo mora com eles, e eles aprenderam diretamente de Paulo o evangelho da graça de Deus. E daí quando Paulo sai de Corinto, vai para onde? Vai para Éfeso. E olha o que diz ali no versículo 18. Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com eles Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Então Paulo chega em Éfeso e diz para o Áquila e para a Priscila, fiquem aí em Éfeso. E Paulo seguiu adiante, né, pregou na sinagoga e depois foi embora para Acaia, para Macedônia. Então, a primeira coisa do evangelho chegando lá em Éfeso é um casalzinho lá, sabe? Isso é muito importante para a gente entender que Deus ele planta famílias em determinados lugares que parece impossível do evangelho florescer, e lá estava aquele casal que tinha, isso é importante, tinha o quê? Aprendido com Paulo. Por quanto tempo? 1 ano e meio. Olha, 1 ano e meio com Paulo, hein? É uma universidade. Paulo pregando todos os dias, ensinando por 1 ano e meio lá em Corinto. Daí deixou o casalzinho lá em Éfeso, e logo em seguida
a cronologia do evangelho chegando a Éfeso, chega lá um cara, vamos ver no versículo 24 do capítulo 18. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha só, chegou lá em Éfeso, nessa cronologia do Evangelho chegando lá, um cara chamado Apolo, eloquente, poderoso nas Escrituras, pregador, anunciador. Só que tinha um problema. Qual que era o problema? Ele conhecia só o batismo de João. Então seria aquele cara nas igrejas que é bem intencionado, pregador, eloquente, que chega transmitindo, só que é deficitário na doutrina, deficitário no conhecimento. Estão entendendo? Tanto que Apolo prega lá e ele consegue quantos discípulos? 12 discípulos. Agora, Deus mandou Apolo para o lugar certo. Às vezes a gente, quando a pessoa é falha teologicamente, a gente já quer cortar ela, né? Mas Deus mandou ele para o lugar certo, porque lá tinha um casal. Qual a característica desse casal? O Áquila e a Priscila? Aprenderam com Paulo 1 ano e meio ouvindo. Aqui, eu queria que os irmãos entendessem a importância do discipulado, a importância de conhecer as Escrituras. Às vezes os irmãos ficam meio assim, mas por que o pastor não prega amenidades? Fala, você é vitorioso, você é campeão, você vai ter prosperidade. Não, o pastor tem que pegar a Bíblia, explicar a Bíblia, ensinar a doutrina. Por quê? Porque é assim que a igreja cresce de verdade. Quando Apolo chega lá e começa a pregar algo que estava incompleto, o que aconteceu? Vamos ver no versículo 26, diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Eles ouviram aquele irmão que tinha dificuldades, mas que era fervoroso. Chegaram para ele e disseram, Áquila, Apolo, vem cá. Daí o Apolo foi, e daí Áquila e Priscila disseram assim: nós queremos que você entenda melhor o Evangelho, tá? Entenda melhor a palavra, para que você possa pregar todo o conselho de Deus. Eu estava discutindo isso com Israel esses dias, porque eu tenho ouvido muitas coisas, né? Às vezes eu visito alguns lugares e tal, e existem pessoas fervorosas, pessoas desejosas de pregar, mas que têm limitação na doutrina. O nosso papel não é criticar. O nosso papel é chamar, vem aqui meu irmãozinho, vamos ler as Escrituras, vamos aprender um pouquinho mais da palavra, né? Para que a pessoa continue, porque quando Apolo foi instruído por Áquila e Priscila, o que aconteceu com eles, com Apolo? Os irmãos sabem? Ele saiu de Éfeso e foi para Corinto, na Acaia. E lá em Corinto, Apolo se tornou o quê? Um pastor da igreja de Corinto. Tanto que Paulo, depois ele fala orgulhosamente, Paulo diz assim, eu plantei. Paulo tinha plantado a igreja, né? Quem que regou? Apolo regou. Olha como ele foi útil. Mas Deus deu o crescimento. É assim que Paulo diz. Então, pegar aquele irmãozinho, chamar ele e dizer, olha, está errado nisso, vamos olhar as Escrituras, vamos aprender, vamos ser discipulados. E depois esse irmãozinho é levado para um lugar onde ele rega, onde ele transmite
e faz com que a igreja assim se desenvolva. Então lá tinha o casal, tinha o Apolo, mas daí quem que chegou lá logo em seguida? Chegou lá logo em seguida o apóstolo Paulo. No capítulo 19 diz assim, vamos ler, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, que Apolo voltou para Corinto, né? Para ser pastor na igreja de Corinto. Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. E disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E daí eles dizem: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Isto é, aqueles discípulos tinham aprendido o Evangelho pela metade. Eles tinham aprendido um Evangelho sem o Espírito Santo, sem essa doutrina. Se Paulo não tivesse chegado ali, provavelmente a cidade de Éfeso teria uma igreja unicista, né? Uma igreja que pensava só em termos de Jesus, mas não sabiam da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E daí Paulo faz o quê? Com aqueles discípulos que estavam em Éfeso, que eram oriundos da pregação de Apolo, Paulo pega, eles falam, diz assim, ó, perguntou-lhes então: em que vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. Por quê? Porque Apolo, segundo o capítulo 18, versículo 26, ou melhor, versículo 25, ele conhecia apenas o batismo de João. Se ele conhecia apenas o batismo de João, o que ele ensinava? Ele ensinava o batismo de João, porque ele ainda não tinha sido orientado por Priscila e Áquila. Mas daí o que acontece? Paulo pega e prega para aqueles 12, impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo nem crente, não é? Paulo fala de Jesus, eles recebem o Espírito Santo, e agora eles estão aptos para também ingressar naquele ministério na cidade de Éfeso. Lembrem-se, a cidade de Éfeso era uma situação terrível de idolatria, de bruxaria, de feitiçaria, de pecado, de imagem sendo comercializada, de um templo enorme, dedicado à deusa Diana, que eles acreditavam que tinha caído de Júpiter. E daí eles estão lá para pregar a palavra, e agora tem 12. Mas quem? Priscila e Áquila. E Paulo então, ele começa a pregar. Vamos ler ali no versículo 8. A partir do versículo 7, diz assim: e eram ao todo 12 varões, tá? E entrando na sinagoga, Paulo, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca do reino. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, Paulo se retirou de lá e foi para a escola de Tirano, onde pregou por 2 anos de ensino bíblico profundo. Isto é, Paulo, quando chega em Éfeso, ele vai lá para a sinagoga. Mas daí o método não deu certo, irmãos. A gente não pode idolatrar método. O pessoal começou a confrontar Paulo na sinagoga, a falar mal do caminho perante a multidão. Paulo pega e sai da sinagoga. Tem lá um cara chamado Tirano, que era dono de uma escola. Ele chega lá e diz: eu quero ensinar aí. E por 2 anos Paulo prega, ensina, ministra, trabalha o Evangelho em Éfeso. E nesse caminho as coisas começam a acontecer. Olha só o que começa a acontecer.
Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Que contradição, né? O que é milagre? Milagre é algo extraordinário. E aqui o texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Isto é, aquela cidade era tão privada da graça de Deus, da bênção de Deus, da direção de Deus, era tão envolvida com a ação de demônios, que Deus chacoalha a cidade através de um avivamento de milagres extraordinários, e diz assim no versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Existem lugares em que você tem que chegar para que as coisas aconteçam com o extraordinário de Deus, sabe? Arrebentando a oposição das trevas, com a tua presença, cheio do Espírito Santo, de poder e de graça. Mas isso também com ensino. 2 anos de ensino profundo. A carta que Paulo manda aos Efésios depois é uma das mais ricas e profundas a respeito da doutrina da salvação. Toca em assuntos profundos, porque era uma igreja em Éfeso que tinha sido capacitada para entender os mistérios de Deus e os mistérios do Evangelho, que agora eram revelados e descortinados, porque era uma igreja que foi ensinada pelo apóstolo de forma profunda, e os milagres aconteceram. Mas daí vamos chegar agora os exorcistas ambulantes, ponto 2, né? Diz que Paulo chegava, eles arrancavam lá um lenço, um avental de Paulo, e só de tocar naquilo tinha gente curada e os demônios saindo. Como que era a expulsão de demônios pelos exorcistas ambulantes? Como é que era? Era aquele ritual, que às vezes demorava 2 anos, que às vezes demorava 1 ano inteiro, que às vezes tinha que expulsar do convívio da sociedade, como se fosse colocado num sanatório fora da cidade, porque faltava poder. E de repente Paulo resolvia a coisa, às vezes só com uma palavra, um toque. E daí, aqueles exorcistas ambulantes tentaram imitar o ministério do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, eu gostaria muito que a gente prestasse atenção nisso, porque é muito importante. Ali no versículo 13, vamos ler, diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu até pensei que Israel sabia sobre o que eu ia pregar hoje, porque ele falou que a experiência de cada um deve ser própria, individual, né? Isto é, esses caras aqui eram 7 filhos de Seva, que eles imaginavam o seguinte: Seva era uma espécie de um sumo sacerdote, chefe da sinagoga, e eles eram filhos de um bambambam, né? Se é filho de um bambambam, coloca como pastor da igreja. Se é filho de um bambambam, coloca lá para fazer o ministério, né? O que a gente tem de filhos de Seva por aí, que querem fazer o ministério e a obra de Deus, sem ter experiência com Deus, sem ter aquela caminhada com Deus, sem ter uma vida com Deus, sem ter intimidade com Deus. Daí chegam na base da autoridade de outro,
porque não construíram a sua própria autoridade. E chegam aos demônios para dizer: esconjuro-vos por Paulo, por Jesus, a quem Paulo prega. Né? Porque não é só você saber termos religiosos. Eu fico vendo que os filhos de Seva hoje em dia estão nas composições, nas músicas, nos louvores. Né? A pessoa sabe a terminologia cristã, repete frases da terminologia cristã, coloca uma melodia em frases da terminologia cristã e colocam lá para louvar a Deus, e Deus olha, pode até cantar bonito, mas se não tiver intimidade comigo, você não está adorando. Se você não tiver comunhão comigo, você não está adorando. Pregadores que vão ao púlpito conhecem a Bíblia, conhecem a homilética, estudaram teologia, conseguem fazer um belo sermão, são como os exorcistas ambulantes, filhos de Seva. Por quê? Porque nada disso tem poder ou valor se você não tiver uma caminhada com Jesus, conhecer Jesus intimamente, porque daí você pode chegar e falar com autoridade: assim diz o Senhor. Você pode, a tua presença é a presença tua, com Jesus contigo. Em Marcos, no último capítulo lá do Evangelho de Marcos, diz assim, né, quando manda os apóstolos, diz assim: em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes e nada vai acontecer. E daí diz que eles saíram felizes para fazer isso. E o que diz lá? Isso é depois da ressurreição, tá? E Jesus estava com eles. Isto é, se você quer expulsar um demônio sem estar com Jesus, se você quer pregar sem estar com Jesus, se você quer cantar sem estar com Jesus, você quer dar testemunho sem estar com Jesus, você quer conquistar um bairro, uma cidade, uma nação sem estar com Jesus, fazendo a obra na carne, você é só um filho de Seva. E você pode dizer para o demônio: eu sou filho do sumo sacerdote. E o demônio só vai rir de você. Diz a palavra de Deus que eles chegaram e diziam: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha o versículo 14 que dizia isso, o que diz, né? Diz assim: os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Isto é, você pode ser filho de quem você quiser. Você pode dizer: eu sou filho do tal, mas você não tem intimidade com Jesus, não vai valer de nada. Pode ter a terminologia na boca, né? Porque aquela cidade era uma cidade mística, né? Então eles tinham muitos livros de misticismo, muitos. Quando eles se converteram, eles até queimaram. Olha o que diz ali no versículo 19. O que diz ali? Diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Eles fizeram uma fogueira de livros de feitiçaria, de bruxaria, de misticismo, de religiosidade, de adoração à deusa Diana, de culto pagão. Queimaram tudo, porque eles eram místicos. E os 7 filhos de Seva só estavam reproduzindo isso porque achavam que tinham encontrado o nome mágico, né? Qual que é o nome mágico? Jesus, né? Jesus, inclusive, já nos ensinou isso. O que ele disse? Nem todo o que diz Senhor, Senhor
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você tem que ser conhecido do Senhor, e o Senhor tem que te conhecer, e você tem que conhecer o Senhor, e você tem que andar com o Senhor, e você tem que viver com o Senhor, na intimidade do Senhor. Olha o que aconteceu quando eles tentaram usar o nome de Jesus de forma mística. Diz assim no versículo 15: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Não é só usar o nome de Jesus, como reza. Jesus até ensinou, diz assim, que não adianta vãs repetições, né? Aqueles que usam de vãs repetições não serão ouvidos, porque você está usando palavras para tentar conseguir alguma coisa. E os demônios falaram o quê? Olha, nós conhecemos Jesus, tá? Porque Jesus é o Senhor do universo. E Paulo, nós sabemos quem ele é. Paulo era conhecido pelos demônios, né? Ele é conhecido pelas trevas. Nós sabemos quem que é esse cara. E sabe, é bem interessante isso. O diabo e os seus anjos, os seus demônios, eles sabem quando chega um homem de Deus. Uma vez eu fui expulsar um demônio ali em borda do campo, né? Na verdade era uma legião de demônios, uma moça, uma senhora, jovem senhora, né? E quando eu cheguei, ela olhou, né? Ela estava cheia de demônios e olhou: o que você está fazendo aqui? Apontou: o que você está fazendo aqui? Mandei calar a boca, né? E daí houve um momento ali em que nós começamos a repreender aquele demônio que resistiu. Ela estava quebrando tudo, já tinha puxado as cortinas e tal, e o povo estava lá trancando as portas porque ela queria ir para a rua. Ela tinha tentado colocar álcool sobre suas duas filhas pequenas, queria matar todo mundo. Falava com voz diferente, rosnava. O marido dela estava agarrado nela, assim, para impedir que ela saísse daquele recinto. E nós começamos a repreender aquele demônio. E ele começou a rir, para tentar intimidar, até que num dado momento ele disse: nós vamos, mas voltaremos. Foi o que disse. E daí ela voltou a si, e eu sentei do lado dela e conversei com ela. Falei: olha, aconteceu isso, você está vendo que está aqui, ó, tudo quebrado e tal. Houve um caso de possessão demoníaca. Ela assustada, olhando assim. E eu falei: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque senão isso daí vai se repetir. Sem Jesus não tem jeito. E ela não quis me ouvir, ela estava angustiada e tal, até que aqueles demônios voltaram. Nós tivemos um segundo momento de expulsão de demônios ali, os demônios resistindo para sair, até que saíram, disseram: vamos voltar. Falei: não vai voltar. Que eu falei com ela, falei: olha, de novo, eu já tinha te falado, aconteceu novamente, você precisa ter um encontro com Jesus. Jesus morreu pelos teus pecados, o sangue de Jesus, ele foi derramado para te libertar, e você precisa ter um encontro com Jesus. Até que aquela senhora, jovem senhora, ela falou: eu quero. E ela aceitou Jesus como Salvador. Eu fiz ela orar junto comigo, né? E nunca mais teve.
aquela possessão. Depois, a igreja ainda era lá na minha casa, eles foram até lá. Na época, tínhamos uma congregação em Borda do Campo, eles se tornaram membros da congregação, mas o batismo foi lá na igreja, ali. Nós tínhamos um batistério, né? E daí nós fizemos uma grande festa, adoração a Deus. Foi batizada ela, o marido. Você lembra o nome dela, gente? Não lembra mais, né? E as meninas estavam lá, né, as filhas. E o marido dela, feliz, me dizia: olha, acabou aquele problema. Por quê? Porque ela aceitou Jesus como Salvador. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o inimigo, ele nos conhece. Tem até uma frase famosa que diz que nós devemos ser conhecidos de Deus no céu e temidos do inferno, né? Que o diabo, ele não goste da nossa chegada e da nossa presença. Por quê? Porque a chegada do povo de Deus, a chegada dos irmãos, seja quem for, mas que tiver comunhão com Jesus, significa derrota absoluta das trevas. Mas o problema é que muitas vezes se quer fazer a obra de Deus como os 7 filhos de Seva, né? A pessoa sabe pregar, a pessoa sabe ensinar, a pessoa sabe cantar. A única coisa que a pessoa não sabe é andar com Jesus, na intimidade com Jesus. Porque ainda não recebeu aquele poder e graça, aquela virtude. Eu gosto muito da palavra virtude que está na nossa tradução da Bíblia, que diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra ali é virtude. E virtude indica o quê? Que a virtude do Espírito Santo, que é os aspectos virtuosos da sua identidade, vão se manifestar no seu comportamento, nas suas palavras, na sua percepção de mundo, nos seus relacionamentos. E se você entra num ambiente assim, com a virtude do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, que emana da sua vida, das suas palavras, do seu olhar, do seu rosto, as trevas dissipam. Mas nós vivemos numa sociedade evangélica brasileira, liderada, dirigida, seja no louvor, seja na pregação, seja no ensino, em sua maioria, pelos 7 filhos de Seva. Não faz nem cosquinha no inferno. Porque se fizesse, o Brasil já estava transformado. Totalmente transformado. Pela quantidade de gente que diz que é evangélico. E o inimigo diz: olha, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vocês? É urgente que nós tenhamos intimidade com Deus. E a igreja que tem intimidade com Deus pode ter certeza que os nichos, os ídolos, as estátuas encontradas nos rios, nos becos, nas grutas, ou mesmo aquelas que dizem que caiu de Júpiter, as adorações idólatras cairão por terra. E o Evangelho de Jesus vai transformar. O Evangelho em Éfeso começou com um casalzinho. É isso?
Depois foi lá um cara imperfeito, né? O Apolo, que não tinha assim conhecimento doutrinário. Chega Paulo e ensina. Tem gente que pensa assim, é um saco, imagine 2 anos de um curso teológico na igreja. Mas olha a base e o fundamento. A base e o fundamento daquele casal, Áquila e Priscila, 1 ano e meio com Paulo. E agora uma igreja que pode falar que nem gente grande, né? Paulo pode mandar aquela carta tremenda, porque é um povo que conhece a palavra. A gente precisa disso, sabe? Uma das piores coisas que aconteceu aí nessa geração foi o aniquilamento das escolas bíblicas dominicais. Porque isso é uma onda, né? Você acaba com a escola dominical, daí tem os jovens que não tiveram a base da escola dominical e que já vão direto pro seminário. Tá? Mateus, imagine se eu dissesse para você, você não precisa de pré, você não precisa de 1º grau, tá? Você não precisa de 2º grau, eu vou te matricular direto na universidade. O que aconteceria? Mas daí na universidade eles pensam assim, não, a nossa política é que todo mundo passe e fique bem. Daí a gente envia ele lá para fazer o trabalho que ele tem que fazer, para o qual ele se preparou. Embora isso pareça ridículo, é a história da igreja moderna. Sem escola bíblica, sermão que parece um chazinho de camomila, a percepção de que o povo tem dificuldade, então vou fazer sermão de um ponto só, né, para ficar bem reduzidinho assim, como se fosse uma pílula que eu faço ele engolir, para acalmar durante a semana. E nenhuma profundidade, porque não tem tempo para isso. Por isso que eu gosto do Eutico, né? O Eutico nos dá uma lição tremenda, né? O Eutico sentou na janela, lá Paulo estava pregando, e daí Paulo começou a pregar muito comprido, né? Paulo estendeu a sua mensagem até meia-noite. E daí o que aconteceu? O Eutico na janela, bum, caiu. Daí o que Paulo faz? Paulo vai lá, tudo indica que ressuscitou o Eutico, né? Só diz assim que pegou o Eutico, trouxe de volta, disse, senta aí e escuta. E daí Paulo continuou pregando até pela manhã. Quantos pontos será que tinha? Porque precisa comer a palavra. Precisa. Amém? Será que eu errei nos detalhes? Ele pregou até meia-noite e depois ele continuou até de madrugada, até amanhecer, né? Depois os irmãos procurem lá. Mas não seja adepto daquilo que é raso, mas busque profundidade. É o que Deus requer. Porque daí as cidades de Éfeso que nós precisamos conquistar serão conquistadas pelo Evangelho da Graça. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que podemos olhar, ó Deus, para essa história tão bonita e percebermos que o Senhor nos usa mesmo na nossa imperfeição, como Apolo. O Senhor usa as famílias, os casais, como Áquila e Priscila. O Senhor usa Paulo. O Senhor faz uma grande obra. E nós queremos, ó Deus, fazer esta obra também na intimidade contigo. Intimidade contigo, com a Tua palavra, com o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.
Vou convidar a Rebeca e a Vitória. Essa é uma música que nós não ensaiamos com o grupo de louvor completo, o Evangelho. Música que nos fala como é importante termos os rudimentos do Evangelho, a base que é a história da nossa salvação, a base da nossa redenção e a mensagem que deve ser proclamada. E se você vê alguma mensagem diferente do Evangelho, ela não serve. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração. Venho constatar que o Evangelho
convido o grupo de louvor, oferecendo a oportunidade de quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio. Só para não deixar os irmãos na dúvida, né? Eu resgatei aqui o texto de Eutico. Diz assim, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Não é o que nós vamos fazer hoje, tá? Como havia muitas luzes no cenáculo, estando um certo jovem chamado Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto.
Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e depois partiu. Então, imaginem, né? Até meia-noite, daí ressuscitou o menino, voltou lá e continuou falando até a alvorada, significa até, acho que pela manhã, né? E evidentemente ele ia partir no dia seguinte, o povo ficou lá porque queriam ouvir a mensagem de Deus pela boca do apóstolo Paulo. Amém? Hoje nós passamos um pouquinho do horário, acho que é porque ia falar do Paulo, não sei. Vamos nos colocar em pé então, e nós vamos orar. Senhor, colocamos diante de Ti os pedidos, ó Deus, que foram mencionados hoje, os pedidos do nosso irmão, sobre o seu irmão, ó Deus, que está sendo recuperado. Pedimos então que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre ele, que o Senhor esteja protegendo, livrando de todos os males, firmando o Senhor na Tua presença. Pedimos pela irmã do Romildo também, abençoe aquela vida, que ela seja restaurada daquelas dores, ó Deus, que ela sente, e também que ela possa firmar-se contigo. Peço pelo Carlos, que está viajando, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo todas as portas, para que ele possa fazer a cirurgia, recuperar-se e estar conosco aqui o mais breve possível. Te pedimos isso. Pedimos pelos demais irmãos da igreja, a proteção e os cuidados do Senhor durante esta semana. Tudo isso colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão e que Deus nos abençoe.